Boa noite. Acho que é um jogo de decisão, né? Um jogo que valia a primeira colocação, a confirmação do Potiguar na primeira colocação e nós em busca da primeira colocação. E aí é claro que um primeiro tempo controlado, um primeiro tempo que trabalhamos em posse, criamos algumas oportunidades, fizemos o gol, o Potiguar com um lado direito muito forte, né? Explorando bem e dobrando em cima do Alan, fazendo triangulações, e nós não conseguindo definir aquele lado, tivemos algumas dificuldades. No segundo tempo, no intervalo, a gente entendo que precisava de uma referência, de um jogador um pouco mais fixo ali na entrada da área. Nós fizemos uma alteração muito cedo com a saída do Jansen, né? Entendendo que nós fizemos uma alteração, nós só teríamos mais 2 paradas. E aí eu decido fazer essa alteração já no intervalo, para não perder o time, né, da parada. E aí é claro que você acaba desestruturando, mexendo um pouco na questão do plano de jogo. E aí no retorno do intervalo, com 4, 5 minutos, o Norberto sente. E aí tu tem que fazer uma segunda parada, uma terceira troca, e aí tu fica com uma parada para 2 trocas, né? Para apenas 2 trocas. E aí você tem que ir levando o jogo, porque o momento que para a gente energizar o meio campo, à frente, a gente acabou tendo que ter equilíbrio, porque não podia correr o risco de também, no decorrer da partida final, ou do final da partida, a gente está perdendo jogadores por lesão, ou mesmo pelo cansaço, e não ter a troca. Então eu arrastei o máximo que foi possível, sustentando, e aí a entrada do Henrique e do Antônio, mesmo em funções diferentes, né? O Antônio foi na lateral direita, o Rodriguinho foi numa lateral esquerda, novamente improvisações, em que a gente consegue até tentar a vitória, criamos oportunidades novamente, tivemos oportunidade cara a cara com o goleiro, e aí é normal, natural, pela busca do resultado, em oferecer espaço de contra-ataque. Mas se nós analisarmos assim, no meu ponto de vista, qual foi, acho que uma falta, o qual o Potiguar bateu, que o Dida fez uma grande defesa no segundo tempo, e o gol, né? Mas mesmo eles jogando em transição, nós conseguimos anular. E nós nos lançamos à frente, terminamos praticamente sem laterais jogando. E poderíamos ter saído daqui com a vitória, né? Mas Deus sabe todas as coisas, é glorificar e honrar Deus. Eu acho que o grupo está de parabéns pelo esforço, pela dedicação. Acho que o Henrique entrando muito bem, Antônio, Rodriguinho numa função até diferente, né? Uma coisa é você jogar com a perna dominante pelo lado do campo, outra coisa é jogar com a perna contrária, como ele fez, não sendo da posição, e cumpriu e fez muito bem. O Henrique entrou muito bem, né? O Giovani sustentou, girou, né? E o time cresceu, no meu ponto de vista, no segundo tempo, mas não conseguiu fazer o gol. Acho que é um pouco de preciosismo. Talvez fosse um pouquinho mais simples, a gente conseguisse, mesmo que fosse de bico, o gol que nos desse a vitória no jogo de hoje. Marquinhos, vamos falar já do jogo, né, do próximo final de semana da semifinal. Você volta a jogar contra o Potiguar de Mossoró, você joga fora de casa, você vai pegar um gramado de péssima qualidade, diferente, né, da Arena das Dunas, né, um gramado muito difícil de fazer nesse jogo. Qual vai ser a conversa com os jogadores até o final de semana nesse jogo contra o Potiguar de Mossoró? Não, sabemos, né, da dificuldade que será o jogo. E não só pelo gramado, mas pela qualidade, sim, do Potiguar. O Robson conseguiu fazer um grande trabalho nesse retorno, no comando já longevo até, né, futebol brasileiro, o qual ele vem comandando a equipe do Potiguar, e com muitos bons jogadores, individualmente e coletivamente, um time muito bem armado. Sabemos, como eu falei anteriormente, da dificuldade do campo, mas hoje eu me preocupo um pouco menos com a questão do campo, porque nós passamos por etapas, né, desde o nosso início lá na Arena América, e depois alguns jogos com dificuldade, em campos ruins, né? O próprio Barretão contra o Santa Cruz, quando jogamos lá o primeiro jogo do turno, estava num estado ruim, né? Depois fomos a Juazeirense jogar lá, depois fomos ao Piauí jogar contra o Altos lá, então a gente conseguiu desenvolver, crescer nesses campos com dificuldade. Eu acho que agora é maturidade, agora são 2 jogos aí, temos que, para chegar à decisão, tem que passar pela semifinal. Para tentar o título, tem que passar pela semifinal. É um jogo difícil? É uma decisão? E aí nós temos que saber jogar o jogo e ter inteligência para saber o jogo fora de casa. Ô Marquinhos, boa noite, Ícaro aqui da Jovem Pan News. Eu queria saber o primeiro tempo. A gente observou que após o primeiro gol, o América
deu uma arrefecida, né, e ofereceu muito espaço para o time do Potiguar de Mossoró. E aí no segundo tempo eu fiquei com a sensação também de que quando eles empataram, parece que o América deu aquela injeção, né, e teve algumas oportunidades e acabou que não conseguiu empatar o jogo. Você imagina que talvez o peso do jogo, né, que não tivesse tanto valor assim, digamos assim, né, valia a liderança, claro, mas não tinha esse caráter tão decisivo. Talvez isso tenha dado essa diminuição de ritmo na primeira etapa. E como é que você projeta também essa semifinal difícil contra o Potiguar? Vem numa crescente, né? 4 jogos aí, 3 vitórias, 1 empate. Sem dúvida. Muito bem colocado, Ícaro, mas do meu ponto de vista, eu acho que nós tínhamos ali a estratégia inicial, a conquistamos com o gol marcado num determinado momento de tempo de pressão e depois não achamos a pressão alta. E aí foi o dificultor do nosso time. Aí nós tivemos um pouquinho de dificuldade de encaixe por dentro ali no meio campo, o qual ainda não, os atletas não adaptaram, não jogaram juntos, né? Ferreira, Wenderson, Souza, Davis, e aí criou ali um imbróglio que a gente ficou, parece que amassando a bola no meio, muito toque e sem progressão. E aí o pensamento do intervalo foi justamente poder progredir um pouco mais, voltar com a formação ao qual já estamos adaptados, né? Mas também pela sequência, eu acho que foi muito mais pela sequência, né? Não é fácil a sequência que estamos, são 21 jogos, 22 jogos, né? Nessa batida aí de viagens longas, parece desculpa em relação à performance, mas eu acredito que não, chega uma hora que você paga o preço. No entanto que nós aí terminamos, volto a dizer, sem laterais jogando, e isso é difícil, pô. Tu construir uma equipe vindo de trás, tu tendo que trocar o teu zagueiro com 14, com 17 minutos, 20 minutos, se eu não me engano, o Jansen saiu, não lembro a minutagem qual ele saiu. Aí tu acaba perdendo o Norberto, né? Tu acaba tendo que mexer ali nas laterais. É um trabalho difícil, são 22 escalações, não tem sido fácil. Mas eu quero parabenizar os atletas, porque falei para eles ali no intervalo e também reproduzi ao final da partida. Eles estão de parabéns, não é fácil, né? Chegamos aí ao número de 13 jogos, se eu não me engano, né? Sem perder, é difícil, isso é difícil no futebol, você alcançar um número como esse, né? Não é nossa referência, não é nossa direção em que pensamos ou temos como objetivo, de forma nenhuma. Nós pensamos a cada jogo, a cada realidade, e aí é uma consequência, mas claro que não é fácil. Mas só que só demonstra esses números a dificuldade que temos, né? São 22 escalações, 22 jogos, 13 jogos sem perder, mas é muito difícil, com viagens longas, com desgaste, um elenco um pouco enxuto, né? Colocando os meninos da base, né? O Henrique já tomando forma, começando a entrar melhor, entendendo um pouco mais a parte tática, o lado do futebol profissional diferente da base, né? Então acho que nós estamos no caminho certo. Então estamos no caminho certo, é ter convicção, é ter resiliência, para que a gente possa, no jogo do final de semana, buscar a vitória para nos colocar aí na decisão desse turno. Marquinhos, Alisson Bala aqui na CBN Natal. Marquinhos, a gente viu que o América teve uma evolução, passou por alguns pontos, como por exemplo a chegada do Wenderson e a ida do Norberto para o meio campo. E aí quando o América estava encaixando, você acabou perdendo os laterais e teve que trazer o Norberto muitas vezes improvisado na esquerda. Hoje que o Buiu estava suspenso, o Norberto teve que voltar para a lateral e você acabou não podendo mais utilizar ele no meio de campo. O América pode contar com alguns dos laterais que estavam no departamento médico. O Buiu já volta, mas pelo lado esquerdo e não contando, e hoje com a perda do Norberto, o torcedor americano pode ver aí talvez um esquema com 3 zagueiros, algo diferente que você vai pensar para essa partida da semifinal contra o Potiguar? Olha, em relação aos laterais, nós temos que analisar, avaliar bem, né? Os atletas ainda encontram-se no departamento médico em transição. Perdemos hoje o Norberto, que não apresentará condições para o final de semana. E nós temos que estudar bem, que pensar bem, né? Nessa questão dos 3 zagueiros. Nós temos jogado dessa forma, numa maneira um pouco diferente, né? Uma situação tática que eu gosto, não vou expor aqui para não deixar evidente, mas nós temos feito essas situações, né? Na ausência principalmente dos laterais, né? Então a gente tem que ter, como eu falei, taticamente estudar bem, Alisson ver bem o jogo, não só o adversário, mas o que fizemos, né? E acho que essa evolução da equipe, aquilo que eu falava lá no começo, ela seria gradativa, né? E nós estamos aí passando pelos estágios do qual eu imaginava desde o dia 27 de novembro, quando foi a reapresentação e início de trabalho
pensando no ano 2024. Então está no processo, está no caminho, né? Os atletas têm sido guerreiros demais pelo desgaste. Claro que o América SAF oferece condições também para que se faça a recuperação, para que possa os atletas evoluírem, e isso é importante. Então a gente está no caminho certo. Agradeço ao torcedor que se fez presente, né? A gente tem mantido uma média de 3.500 a 5, 6 mil pessoas dentro do estadual. Acho que é difícil, mas eu quero agradecer ao torcedor que se fez presente, que incentivou, que no momento delicado da partida empurrou o nosso time. Acho que foi muito importante aquela sinergia, aquele momento de motivação do torcedor, porque eu já estava na beira do campo ali, quase ficando sem voz ali no momento de passar a informação, no momento de fazer a leitura, né? E o torcedor veio junto, entendeu o momento, e é isso que nós queremos. Acho que o torcedor junto da equipe, né? Entendendo, sabendo jogar junto, incentivando o grupo de atletas. Foi bacana. Claro que não gostamos do resultado, não saímos satisfeitos e felizes com o resultado, mas saiu satisfeito com o que o nosso grupo de atletas entregou e se entregou, e sai mais satisfeito ainda com a presença e a motivação da torcida. Aquilo que hoje eu vi o torcedor do América incentivando no momento crítico do jogo. Situações que até então eu não havia, né, visto assim num momento tão delicado da partida, que nós estávamos até talvez mais próximo de sofrer a virada do que fazer o segundo. A torcida cantou, a torcida vibrou, a torcida puxou o nosso time num momento delicado, e foi determinante para que nós pudéssemos também crescer no momento do segundo tempo e tentar o segundo, que nos daria a vitória, e talvez nós jogássemos mais 2 dias e o gol não saísse, né? Tem dias e jogos dentro do futebol que acontecem isso, mas eu estou satisfeito com os atletas, com aquilo que eles estão entregando, com a evolução da equipe, né? Podemos evoluir mais, sabemos disso, mas esses guerreiros aí têm feito muita coisa aí dentro do procedimento de preparação, de evolução gradativa da parte técnica, tática, física e mental.